Vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as iniciativas do governo em relação ao emprego, ao mercado de trabalho. Eu converso com o ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o jurista Almir Pazianotto. Doutor Almir, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos ouvintes e telespectadores. Bom, hoje mesmo o ministro Paulo Guedes, lá em Davos, falou da necessidade de uma qualificação da mão de obra brasileira para que a gente possa avançar mais em inovação, na competitividade da indústria 4.0, que é uma discussão colocada lá em Davos. Agora, ao mesmo tempo, eles tentam estimular o emprego aqui no Brasil, que o desemprego ainda é muito elevado, ainda é uma trava na retomada da economia, e um dos grandes focos do governo tem sido a redução de encargos trabalhistas, não é? Ele lançou recentemente aquela ideia do emprego verde-amarelo, carteira verde-amarela, que teve repercussão negativa em alguns aspectos. Eu queria saber a sua avaliação em relação a isso. O senhor acha que esse é o caminho, que essa questão dos encargos merece tanta atenção assim? Merece, sem dúvida. Um grande problema brasileiro é o custo final da mão de obra. O trabalhador ganha pouco e custa muito. Para a empresa. Qualquer coisa da ordem de 100%, 110% ou 90% acima daquilo que ele ganha, mais as incertezas posteriores ao rompimento do contrato. A reforma trabalhista reduziu muito o volume de ações trabalhistas, mas isso ainda é significativo, não é? E um dado muito significativo também é o volume do mercado informal, que se acentua nas micro e pequenas empresas. A grande empresa, ela registra, ela formaliza, não é? Não há banco com um empregado que não tenha carteira anotada, indústria automobilística, de autopeças, hidroelétrica. Mas aí entra a terceirização também, não é? Que é uma brecha que você tem, microempreendedor, PJ. Eu vejo a terceirização pelo lado benéfico. O problema está, e isto há mais de 50 anos, na micro e na pequena, para as quais, não é, os encargos tornam-se insuportáveis. Então, a solução arriscada, perigosa, desafiadora é o não registro. Isto é muito ruim. Quem diz isto é a exposição de motivos da MP, da medida provisória. Quem diz isto é o ministro Paulo Guedes. Ele fala em 12,6 milhões de pessoas desocupadas, das quais 5,7 milhões são jovens entre 18 e 29 anos, em que a taxa de desemprego supera 20%. Por que é que o micro não formaliza e por que é que o jovem, eu não estou falando do jovem de uma família que possibilitou a ele ter uma elevada qualificação, estou dizendo dessa imensa massa que vive na periferia, não é? Que vive lá no interior distante e que não tem acesso nem a uma boa alfabetização. Como é que nós vamos qualificar para um mercado de trabalho moderno e cada vez mais exigente o jovem que é analfabeto ou analfabeto funcional? A questão é que o governo, ele não dispõe nem de um plano, nem de uma estrutura para a qualificação desses 5,7 milhões dados do ministro Paulo Guedes, e considero isto uma avaliação um pouco conservadora. O número seria maior, é? O número deve ser maior. Nós vemos isto em São Paulo, viajando. Além do que, Denise, esta invasão da moderna tecnologia, que não conhece limites, suprime antigos empregos, antigas profissões, antigos ofícios. Na década de 70, 80, quando eu era advogado em São Bernardo, lá no sindicato tinha assim uma série de tabuletas. Precisam-se torneiro, ferramenteiro, pintor, soldador, ajudante geral, etc. Isso não existe mais. As profissões foram engolidas, desapareceram, foram destruídas. E em seu lugar,
não é? Entra a necessidade de um jovem muito bem dotado. Eu uso computador no meu escritório, mas eu não tenho uma qualificação à altura do que se exige no mundo de hoje. Tem que ter essa adequação permanente, né? Permanente, constante, contínua, incessante, não é? E aí você observa, Denise, um fenômeno, a meu ver, muito doloroso, que os jovens perderam a esperança no país e quem pode vai embora. Agora, doutor Almir, essa ideia do governo de permitir a contratação dos mais jovens com menos encargos, mas aí ele quis que a conta recaísse naquele seguro-desemprego, não é, que teria uma taxação. Isso já teve uma repercussão muito negativa no Congresso. O ministro Paulo Guedes tinha lançado aquela ideia também de se criar um imposto sobre transações financeiras que permitiria o governo cobrir o que ele deixaria de arrecadar com uma diminuição dos encargos. Agora, a gente vê que são propostas que têm baixa adesão, porque mexem com algumas coisas que não são muito aceitáveis, né? Além do que, a MP, ela se caracteriza pela obscuridade. Ela é extensa, ela é prolixa, ao invés de, como medida provisória, enfrentar um único problema relevante e urgente, ela se desdobrou, foi cuidar até de gorjeta. Não é? Então, esta medida provisória inspira desconfiança porque ela não se caracteriza pela objetividade, pela clareza, pela singeleza, ela não é curta. Colocou a possibilidade de quem trabalha em banco trabalhar no sábado, trabalha domingo, tudo mais. E veja você, Denise, ela não poderia deixar de recepcionar o que está na Constituição, que são os encargos mais pesados. Tudo aquilo que está na Constituição não pode ser alterado por medida provisória ou por lei, nem mesmo por lei complementar. Então ela esbarra na Constituição. Agora dizem que também seria inconstitucional se estabelecer uma categoria diferenciada de trabalhadores, no caso os mais jovens, que eles perderiam alguns direitos. Não é só questão de custo de contratação para o empregador. Isso é mais uma discussão, não é, despertada pela MP. Criar duas situações, o CLTista e o do contrato verde e amarelo. Coisas que a MP tenta conciliar. Então, o que ela diz, olha, eu não posso ignorar a Constituição. Eu recepciono parte da CLT, mas não define claramente o que recepciona. Não é isso? E recepciona também acordos e convenções coletivas, naquilo que não for incompatível. Então, ela cria uma zona obscura, não é? Que faz a delícia dos advogados. Aí voltam as ações trabalhistas, né? Aí volta o que eles quiserem desestimular. Não, o que acontece, não é que todos vão esperar como isso sairá do Congresso, com mais de 2.000 emendas. Aliás, pelo que eu li na imprensa ontem e domingo, não é? Há um grande mal-estar entre o Congresso e o Executivo, porque o Congresso não estava preparado para receber uma MP e a taxação do seguro-desemprego não deve passar. Não pode passar. Como é que vai taxar o desempregado? Não é isso? Então, tudo isto pertence a esse cenário cheio de equívocos, não é? De um governo que me parece, com todo o respeito, não dispor de uma assessoria técnica legislativa dentro do Palácio que oriente os ministros. Olha, o senhor não deve fazer assim, eu recomendo que não se faça assim. O ministro Paulo Guedes é reconhecido como economista, mas não como jurista. E assina a MP. Por que assina? Porque levaram até ele. Mas ele defende qualquer fórmula que possa reduzir encargos. Mas isso daí não se faz mágica. Essa CLT tem 70 anos. Não será num passe de mágica que nós vamos quebrar a sua espinha vertebral. Ela é acentuadamente protecionista. Como é que nós vamos fazer com que, de repente, não é, crie-se uma nova espécie de trabalhador para os quais a proteção ficou um pouco no ar, não se sabe bem o que os protege e o que não os protege. E especialmente porque
A MP se dirige especificamente a jovens, numa idade em que eles precisam de alguma coisa, não é? Muito clara, porque pela primeira vez vão enfrentar a dificuldade do ingresso no mercado de trabalho. E espero que esse mercado lhes seja favorável, positivo. Eu penso, sabe, Denise, eu que a ouço diariamente, que o século XXI, ele é uma ruptura em relação ao século XX. Ele não é aquela continuidade que o século XX foi em relação ao século XIX. O impacto das transformações tecnológicas é de tal ordem que há uma fratura, há uma ruptura para a qual nós não estamos adaptados. Então nós vamos tentar, através de uma MP, sintonizar uma CLT de 70 anos atrás com o mundo do século XXI. Não dá certo. E ainda tem toda a questão tecnológica que acaba usando mão de obra sem direitos trabalhistas, que é uma questão que está em aberto. A gente não tem tempo para discutir tudo isso, mas, por exemplo, em relação a quem trabalha em aplicativos de transporte. Pois é. Como é que faz o Uber? O ciclista, o motociclista, eles estão completamente fora do guarda-chuva legal. Se acidenta, morre e fica por isso mesmo. Porque ele é um autônomo. Isso não está certo. Agora, como compatibilizar as rigorosas exigências da legislação trabalhista com um setor completamente novo e diferente? E ele precisa trabalhar. Lança a mão daquilo que ele conseguir encontrar, não é? É o Uber, é o Uber. É a bicicleta, é entregar comida a pé, é entregar comida a pé. A gente vê que é uma dificuldade enorme em compatibilizar isso tudo. Nossa conversa termina por aqui, doutora Mia Pazzanotto. Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado. Espero ter lançado pelo menos alguma dúvida na cabeça das pessoas. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado. Laerte, Luciana.